O que é um herói? É a luz na escuridão. Um salvador quando se está em apuros. Aquele amigo esquisito que te ajuda a fugir pro Maranhão para evitar de pagar pensão alimentícia em um Gol Quadrado 2008. E etc. Nessa era em que heróis são moldados pela confiança, todos criam heróis. E qualquer um pode se tornar um herói. E essa é a premissa de To Be Hero X. Um mundo onde existe o que chamamos de índice de confiança, onde os heróis ganham poder com base na confiança que as pessoas depositam neles. Ou seja, quanto mais pessoas confiam em você, mais sorte você fica e mais alto no ranking você se classifica. E o herói com mais confiança, ele acaba recebendo o título de X. Só que pelo lado ruim, a confiança é algo falho. Ou seja, um único erro que você comete pode fazer com que você perca o seu nível de confiança e acabe ficando mais fraco ou simplesmente deixando de ser um herói. O que é algo muito parecido com os cancelamentos que a gente tem hoje em dia. Eu diria que To Be Hero X está bem atual. E mais pra frente a gente vai ver como funciona melhor o sistema de índice de confiança, que é realmente um sistema de poder que eu gostei pra caramba. E uma coisa importante que eu esqueci de comentar é que a primeira temporada de To Be Hero X, ela é dividida em arcos de personagem. Ou seja, cada arco do anime ela vai focar em um herói diferente e desenvolver cada herói. Ou seja, esse vídeo é a parte 1 do resumo do anime focado no Nice, que é o primeiro herói apresentado na história. Então se vocês gostarem do resumo de To Be Hero X, eu posso trazer a continuação com os outros heróis. Ou seja, se vocês gostarem, eu continuo trazendo os resumos pro canal. O anime começa nos apresentando Ling Ling, apenas um cara normal que trabalha como publicitário pro grupo Tree-Man, que é uma agência de heróis responsáveis pelo Nice. E após ter sua publicidade rejeitada pelo chefe, ele acaba sendo demitido. E nisso, após ser demitido, o anime corta pro Ling Ling em cima do telhado, se preparando pra pular. Só que antes disso, ele acaba vendo o anúncio do Nice e fica puto com ele, até xingando o maluco. E após isso, o Nice ele simplesmente brota em cima dele. E nesse momento eu pensei que ia acontecer alguma coisa no estilo de The Boys, mas a cena foi bem mais surpreendente. Hã? Não, calma aí! Putz, estou lascado! Simplesmente, o Nice acaba se jogando do prédio. E após isso, o grupo Tree-Man acaba interrogando o Ling Ling. E após perceber a semelhança entre os dois, eles tiveram a brilhante ideia de colocar o Ling Ling pra se passar pelo Nice. E após isso, se passa uma semana. E nessa cena eu senti que o episódio ele tava começando a ficar um pouco mais rushado. Mas vamos seguir o roteiro. E é nesse momento que a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o índice de confiança. Que aparentemente o índice de confiança é capaz de mudar completamente a pessoa. Quanto mais os fãs acreditavam que ele era o Nice, mais ele ia se transformando nele. Desde a cor dos olhos até as habilidades do próprio Nice. E após isso, Ling Ling, que agora é chamado de Nice, ele é mandado para um programa de TV junto com a namorada do Nice, que é a Xiao Yertin, onde eles têm que fingir ser um casal. Que é basicamente a Xiao Yertin, ela era uma namorada de fachada que eles usavam para passar a imagem de que o Nice era uma pessoa perfeita. E meio que durante o programa acontece um imprevisto. Aparece um herói da associação chamado Iluminismo, que meio que quer fazer um exposed do Nice, assim provando que a relação dele com a Xiao Yertin era falsa e desmoralizando o Nice. Eu achei incrível o poder desse maluco fazer um exposed no Twitter, cara. Simplesmente insano. Isso era pra ser um grande problema. Mas acabou que como o Ling Ling ele tinha feito todas as publicidades do Nice, por algum milagre deu tudo certo. E também porque o maluco ele era um fanático da Xiao Yertin, após as tentativas de expor o Nice falharem miseravelmente, acaba aparecendo o chefe do Ling Ling, que é dominado pelo medo e tá querendo se vingar do Nice. O medo nesse mundo funciona de forma oposta à confiança. Enquanto a confiança cria heróis, o medo cria vilões. E após o Nice derrotar seu ex-chefe, numa sequência de animação foda, que muda do 2D pro 3D, ele é mandado de volta pra Torre dos Heróis, onde moram todos os heróis da associação. E uma coisa interessante é que quanto mais alto é o seu rank, mais alto é o andar que você mora na torre. Só que após chegar no seu apartamento, ele acaba encontrando a Xiao Yertin morta na sua cama. E com esse gancho, cheio de desgraça, que encerra o primeiro episódio de To Be Hero X. Depois do último gancho, a gente descobriu que ela realmente não morreu. E tudo isso, na verdade, só se passou na cabeça do Nice. Após isso, é mostrado como o Nice e a Xiao Yertin se conheceram. Ela era basicamente uma influência de viagem que virou uma heroína chamada Moon. Então, basicamente, colocaram ela pra ser a namorada do Nice pra melhorar a imagem dele. E após tudo isso,
ele tenta conversar com ela, mas como esperado de um relacionamento falso, ela odeia o Nice. E após descobrir que o verdadeiro Nice morreu, ela quer acabar com essa farsa toda, e após isso, ela passa a não gostar do Ling Ling. Ou pelo menos por enquanto. Porque depois de serem trancados pela secretária do Nice, os dois começam a se dar bem. E após os dois terem uma conversa, a gente acaba descobrindo um dos lados ruins do índice de confiança. Onde basicamente você é o que os seus fãs querem que você seja. Lembra que eu mencionei anteriormente que colocaram o Ling Ling pra se passar pelo Nice e ele foi se transformando no Nice? Desde a cor dos olhos até a aparência e voz? Então, ou seja, como os fãs veem a Xiao Erqing como a namorada do Nice, meio que ela só consegue usar os poderes pro Nice. E por causa do índice de confiança, ela só consegue criar portais pra onde o Nice esteja. E mais pra frente a gente vai ver alguns outros problemas dos heróis, por causa do índice de confiança. E após os dois conversarem, o Nice ele decide fazer um plano pra acabar com isso e deixar a Xiao Erqing livre. Basicamente o plano era pedir ela em casamento e colocar um vilão pra fingir que ia matar ela. Mas a situação acabou saindo um pouco do controle, onde ao invés de seguir o plano e fingir matar ela, o vilão ele começa a brigar com o Nice de uma forma bem suspeita. E irmão, quando eu falo que essa briga tava estranha, é porque ela tava. Onde basicamente o vilão tava perguntando por que o Nice não respondia mais as mensagens e atendia as ligações dele. Parecendo uma esposa ciumenta, bicho. Por um momento, eu pensei que ele tava tendo um caso, cara. Isso é muito papo diamante. Após isso, o Nice e o vilão caem na porrada. E após a briga, nos é revelado o passado dos dois. Ambos eram amigos que atuavam juntos e acabaram recebendo papéis opostos. Basicamente, o grupo Tree-Man contratou o Nice para ser um herói, enquanto o amigo dele seria o vilão. Enquanto o Nice brilhava e subia no ranking de popularidade, o amigo dele agia como vilão, que é uma espécie de ajudante nas sombras, alavancando a popularidade do Nice. E após tudo isso, o Ling Ling ele acaba revelando que o Nice morreu. E após o amigo dele ficar triste e a luta acabar, a Xiao Erqing se finge de morta e o Nice acaba chorando no funeral dela. Aliás, outra coisa que eu esqueci de comentar é que durante a luta do Nice, que o cenário mudou de 3D para 2D, meio que a gente consegue ouvir um pequeno estalar de dedos, que é um detalhe que vai ser muito importante lá pra frente, onde basicamente tem a ver com o X atual, onde basicamente essa mudança na animação é por causa do poder dele. Tanto é que mais pra frente no anime, vai ter alguns arcos que vai ser todo em animação em 2D, porque naquele momento o X ele ainda não tinha aparecido. Após o funeral da Xiao Erqing, o Nice ele se despede dela. E antes dela ir embora, o Nice ele dá um último presente pra ela. Durante o funeral, ele pede para que os fãs da Xiao Erqing pensem em locais bonitos enquanto pensam nela. E nisso, a Xiao Erqing recupera o poder de portais dela e consegue voltar a viajar. E após essa despedida, o Ling Ling ele decide entrar no top 10, no lugar do Nice. E é assim que acaba o segundo episódio de To Be Hero X. E tem um gancho do iluminismo, descobrindo que o Nice e o Ling Ling são a mesma pessoa. Tô sentindo que vai ter um exposed no Twitter já já. E após decidir entrar no ranking dos 10+, o Nice decide ir atrás da vilã de um herói chamado Enrich e usar isso para pegar o lugar dele no ranking dos 10+. O Enrich, ele é basicamente um bombeiro que resgatou uma garotinha e graças à confiança depositada nele, ele se tornou um herói. E após derrotar um vilão do Soul, sem fazer nada, ele sem querer entrou pros 10+. E é por isso que o Nice, ele tá atrás da vilã do Enrich, porque uma das melhores formas de você subir no ranking é você derrotando a vilã de um herói. Assim sua popularidade vai subir. E a vilã do Enrich, ao invés de ser uma vilã que luta contra o Enrich, ela faz algo muito mais perigoso. Em um mundo onde as pessoas ganham poderes com base na confiança que as pessoas depositam nelas, uma pequena coisinha pode fazer com que as pessoas percam a fé que elas depositarem em você. E a Loba faz exatamente isso. Ela cria contas de fadas sobre o Enrich com o intuito de derrubar ele e fazer com que as pessoas percam a confiança nele. E após isso o plot da Loba é revelado. Ela, na verdade, é a garotinha que o Enrich salvou e queria que ele voltasse a ser o herói que ele costumava ser. Após isso, tem uma briga e, nisso, o Nice ele acaba ajudando a controlar a situação. E, graças a isso, ele acaba aumentando a popularidade e subindo o cargo do Enrich. E mais pra frente, no final do episódio, quando o Henrique ele tá se mudando, a gente tem uma conversa dele com o Nice. E durante a conversa, a gente acaba vendo outro problema relacionado ao índice de confiança. E como os fãs do Enrich viam ele como alguém que sempre se mantinha de pé, ele perdeu a capacidade de se abaixar. Ou seja, o cara ele tinha que dormir em pé e fazer essa necessidade em pé. E também vemos como o índice de confiança ele tá afetando aos poucos o Ling Ling, onde ele tá cada vez mais se tornando Nice. Tanto é que ele acaba tendo o toque que o Nice tinha. E desenvolvendo um perfeccionismo
absurdo. E após todos esses acontecimentos, não podia faltar outro gancho foda, bicho. Uma das coisas que eu mais gostei nesse anime é que toda vez que acabava um episódio, eu ficava hypado pro próximo, porque sempre era um gancho desgraçado, bicho. E eu tinha que aguentar uma semana esperando essa merda pra conseguir assistir o outro episódio. E o episódio ele acaba com o Nice vendo a Shire-Ting, que acabou sendo sequestrado pelo Iluminismo, ou melhor, Olho Celestial, que agora é dominado pelo medo, e tá usando a Shire-Ting como refém para atrair o Lin Ling, e ameaça revelar que o Nice é uma fraude. Após as ameaças do Iluminismo, o Nice ele corre para salvar a Shire-Ting. E mais uma vez a gente vê o índice de confiança agindo. Como os Suns perceberam que isso era uma armadilha pro Nice, eles estavam torcendo para ele não ir. E graças a esse desejo do Suns, o Nice ele realmente não consegue sair da torre. E como o Nice não queria sair, e também a Tree Man não queria arriscar expor ele, eles decidem mandar um outro herói chamado Punhos de Aço. Ele até que começa ganhando do Olho Celestial na base da porrada, mas logo depois o Olho Celestial ele usa seu poder, fazer exposed no Twitter, para revelar que na verdade o Punhos de Aço era um trapaceiro que usava placas de ferro na luva, e então o índice de confiança dele começou a cair. E após isso eles tentam cortar a transmissão, e acaba passando um anúncio do Lin Ling. E é nesse momento que ele acaba se lembrando das palavras que ele havia dito no começo do anime, que todos podem ser heróis. E nisso, numa reviravolta, ele decide arriscar tudo. Como o Nice não conseguia sair graças à confiança do Sans, ele decidiu abandonar a identidade de Nice e voltar a ser o Lin Ling. E nisso, ele corre no meio da multidão para lutar contra o Olho Celestial. Mesmo com seu índice de confiança zerado e sem poderes, ele decide cair na porrada com o Olho Celestial para salvar Shire-Ting. E mesmo levando uma surra, ele continua lutando. E isso fez com que o público começasse a torcer por ele. E após seu índice de confiança começar a subir, ele começa a dar uma surra de pau mole no Olho Celestial. Tudo isso ao vivo, o moleque ele apanhou igual cadela, bicho. E após essa mitada violenta do Lin Ling, ele acaba recuperando parte dos poderes e volta a dar uma surra no Olho Celestial. Enquanto isso, todo mundo acompanhando esse Shinzo insano. E essa cena final da luta, ao som de Paragon, foi simplesmente cinema, bicho. E após terminar de dar uma surra de pau mole no Olho Celestial, o Lin Ling ele vai resgatar o Shire-Ting. E ele acaba descobrindo que aí realmente era uma armadilha. O Olhar Celestial ele não sabia onde ela estava. E após toda essa confusão, o Lin Ling ele acaba voltando pro ranking dos 10+. E agora ele acaba se tornando um herói de verdade. Ele não é mais o Nice, ele agora é o Lin Ling, um herói comum. E após o Lin Ling ele acabar realizando o sonho dele, de se tornar um herói, ele decide ir atrás da Shire-Ting. E o episódio, ele acaba com o reencontro dos dois. Uma cena muito linda dos dois juntos na praia, no pôr do sol. E nesse momento eu fiquei feliz, porque eu pensei que meu mano Lin Ling, ele finalmente teria uma vida feliz após realizar seu sonho. Até que de repente, chega essa cena. Ave Maria, doido! É o famoso 3K, tropa! Ai, o Pelé!